Irmãos, amém? Diga assim para o seu irmão assim, bom dia. Por que nós falamos um bom dia, irmãos? Nós estamos desejando ao nosso irmão, aquela pessoa que está próxima a nós, um dia maravilhoso, porque o dia que Deus fez para que nós venhamos a ser felizes nele. Então, é o momento de curvarmos as nossas cabeças, nós vamos dar graças ao Senhor, porque nós acordamos, lamentavelmente, é certo, que no mundo muitas pessoas não acordaram no Brasil essa manhã, e no mundo então nem se fala. Curva sua cabeça e adore ao Senhor em gratidão pela sua vida. Senhor, muito obrigado por nos dar a graça da vida, e não temos a quem agradecer e adorar senão o Senhor. Tenha liberdade, portanto, Senhor, para nos ajudar a ter uma vida digna, conforme, ó Deus, aos teus planos para conosco. Nos ajuda, para que também este dia de domingo, no qual separamos para adorar o Senhor, compartilhar verdades da tua palavra, elas possam ser guardadas, entronizadas em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra comigo Provérbios capítulo 3, nós vamos ler os versos 9 e 10. Nós estamos no 10º dia, não é isso? 10º dia. Como passa rápido, né? 10º dia do nosso semear. Quando vamos iniciar, pensando bem assim, meu Deus, é uma toada de 12 dias ininterrupto na casa do Senhor, quanto culto isso vai fazer, trazer uma dificuldade, não sei para alguns, que só vêm algumas vezes, mas para nós que somos da liderança, estamos aqui todos os dias, ministrando, pregando, trabalhando, puxado, mas agora que está chegando o 10º dia, a gente já está com saudade, pensando assim, puxa, já vai acabar. Porque o Salmo 84, irmãos, é a raiz da nossa motivação. O salmista diz, quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Então, nós amamos estar na casa do Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 9 a 10, assim, pode um homem roubar a Deus? Opa, perdão, irmãos, estou lendo o versículo errado. Provérbios não. Deixa eu abrir aqui. Já estava lendo Malaquias, capítulo 3, verso 8. Eita. Eu vou explicar por que isso está acontecendo, porque eu esqueci meu óculos em casa. Então, eu estava aqui lendo no meu celular Provérbios 3 e na Bíblia lendo Malaquias. São coisas da velhice, tá, gente? Só um instante aqui para eu agora abrir no verso certo na Bíblia. Na hora que eu fizer assim é porque já sabe que o óculos ficou em casa, tá, irmão? Provérbios capítulo 3. Vamos lá. Se algum dia um irmão pensar assim, eu vou dar um presente para o pastor. Já viram aquelas Bíblias que já falam assim, letra jumbo? Aquela grandona? Pode dar, se achar, pode me abençoar, que eu não vou ficar chateado, não vou achar que você está me chamando de cego. Diz assim, agora o verso 9, hein? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Amém. Deu quase certo, né? Uma ordenzinha meio diferente. Eu devia ter lido lá atrás, que lá eu consigo enxergar. Quando é longe, perto que é o problema. Pode sentar, irmão. Eu quero trazer aqui a você para que venhamos a dar uma especial atenção a esta admoestação, podemos chamar de admoestação, essa chamada de atenção, essa instrução sábia de Salomão, mas especialmente para a primeira frase desses versos. É lógico que o restante é o que nos
move, porque nós vamos ter o resultado, nós vamos ter a bênção, mas o que traz o resultado, a causa, é que eu quero tratar aqui nessa manhã e no dia de hoje também, na celebração da noite, com relação à celebração e o semear para nós hoje. A causa é que deveras deveria importar para mim e para você. Nós ficamos tão focados na consequência, no resultado, que nós, às vezes, falhamos na causa. E aqui eu quero chamar a atenção para a causa. Honre ao Senhor. Repita comigo. Honre ao Senhor. Eu preciso honrar a Deus. Aí, se eu honrar ao Senhor, e aqui, lógico, que também na linha do ensino do semear que nós estamos compartilhando nesses dias, que são os nossos bens, as finanças, a nossa vida financeira, que é altamente e plenamente espiritual, como nós temos aprendido aqui nesses dias, eu vou ter os resultados de que o Senhor vai prosperar a minha vida, vai trazer bênção aonde eu colocar as minhas mãos, Ele vai multiplicar os haveres do meu celeiro, das minhas contas e de tudo mais que Deus me der e me instruir a empreender. E eu quero lembrar aqui que Deus me der e me instruir a empreender. Quando eu sou instruído pelo Senhor, sou indicado por Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dEle, se traduz em resultado para a minha vida. Então eu preciso orar a Deus, preciso buscar do Senhor para também empreender. Isso foram coisas que os nossos irmãos trouxeram aqui, que é seguir a vontade de Deus. Então honrar ao Senhor, definitivamente aqui, focado, nós podemos falar, honrar o Senhor com a adoração espontânea, igual nós vimos ontem aqui as menininhas, que lindo, né, ver os nossos filhos com simplicidade, carinho, adorando ao Senhor, dançando, se esforçando, né? Nós vemos os nossos filhos e a gente fica tocado com isso, né? No Vix Fire de ontem aqui, que é o culto dos adolescentes e jovens, como é importante vermos os nossos filhos na casa do Senhor. Nós podemos adorar a Deus com várias expressões, como a música, que há pouco nós aqui cantamos. Também podemos adorar a Deus com um coração contrito, quebrantado em nosso interior, mas aqui está falando especificamente sobre os bens. Honre ao Senhor com os seus bens. Repita comigo. Com as minhas finanças, eu devo adorar a Deus. Deu para entender agora ou não? Com aquilo que Deus entrega em minhas mãos, com o que Ele me dá para administrar. E aqui esquece esse negócio de simplesmente os dízimos. Tudo. E os dízimos já não é seu, nem é meu. O dízimo é do Senhor. Dízimos são sementes, nós aprendemos nesses dias aqui do semear. São sementes que nós devolvemos para o Senhor, que nos dá provisão. É como o ciclo, não é, da terra. A terra nos dá o alimento, nós devolvemos a semente à terra para ela continuar nos dando o alimento. Não que Deus precise disso, mas esse é o princípio que Ele nos comandou e nós vamos ver aqui, não é? Então tem algumas formas de adorarmos ao Senhor Deus, e um deles é a fidelidade do dízimo, que como eu acabei de dizer aqui, fazemos o que é devido, retornar a Deus o que é dele. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, fala de Abraão, lá atrás ainda, antes da lei estar estabelecida, porque a lei veio em Moisés, a lei veio depois da saída do povo de Israel do Egito, né? O patriarca de todos os hebreus, israelitas, de todo o mundo árabe que existe lá no Oriente, entregou dízimo. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho
e abençoou Abrão. Ainda nem o nome dele tinha sido mudado. Abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos em suas mãos. Agora, olha que coisa fantástica. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Repita comigo, 100%. Ele deu o dízimo de tudo. Mas peraí, quem era esse Melquisedeque? Salém era a antiga cidade de Jerusalém. Antes de ser a Jebus, dos Jebuseus, ela era Salém. Mas não se tem notícia da existência deste reino de Salém e nem de quem era esse rei Melquisedeque. Não. O apóstolo, inclusive, fala que o escritor aos Hebreus diz que não tinha genealogia, nem origem, nem princípio, nem fim, mostrando que esse Melquisedeque era o próprio Deus manifesto a Abrão. Você sabe que Salém também é Jerusalém do alto que descerá por ocasião do Apocalipse. Hebreus capítulo 7 agora, vamos lá para o Novo Testamento, para entendermos que nós devemos realmente entregar os nossos dízimos ao Senhor, ao rei de Salém. Hebreus capítulo 7, versos 4 a 10, olha o que, se você pegar o Hebreus 7 todo, vai falar só sobre isso, desde o primeiro verso. E eu sugiro a você, que no momento de reflexão, em seu tempo sozinho com Deus, você busque Hebreus capítulo 7. Mas eu extraí essa parte para não ficar tão grande, queríamos falar. Considerem a grandeza deste homem, falando de Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão, agora já o escritor aos Hebreus cá, depois que Abraão teve seu nome trocado para Abraão, diz: até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Despojos são os ganhos de guerra, porque Deus deu a vitória a Abraão sobre 5 reis. Os despojos, a lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha, aquele que era o detentor das promessas foi abençoado por aquele que não se tem notícia de quem é. E aí entenda o que o salmista vem dizer. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Agora, um princípio bíblico infalível, nós estamos aprendendo e vendo aqui na palavra. Nunca um inferior abençoa um superior. Mas é sempre quem tem as condições é que abençoa quem não tem. Como alguém vai dar aquilo que não possui? Então o princípio é: o maior sempre supre e abençoa o menor. Por isso que o mundo espiritual também é da mesma forma em relação ao mundo concreto. Nada acontece aqui no mundo físico sem que primeiro aconteça no mundo espiritual, pois o mundo espiritual é que é o superior, é dele que emanou o concreto físico. O próprio Deus diz: haja terra, haja firmamento, haja luz, e aconteceu. Então é do maior que se vem, que emana o menor. Então, fica claro aqui que se Melquisedeque, o sacerdote rei de Salém, abençoou Abraão, a quem já era dado pelo próprio Deus também a promessa que Melquisedeque era superior a Abraão. No entendimento dos israelitas naqueles dias, ninguém poderia ser superior a Abraão na terra, a não ser o próprio Deus encarnado em homem. Continuando. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, ou seja, falando de Levi, que são os sacerdotes,
os homens que administram as coisas de Deus. São mortais. No outro caso, agora falando de Melquisedeque, o Senhor Jesus, é aquele de quem se declara que vive. Não está morto, vive, ressuscitou. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Ou seja, quem recebeu, entregou por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda nem havia sido gerado. Algo altamente espiritual. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender acerca do mundo espiritual é que ele não está ligado, ele não está sujeito às leis naturais. É ele quem determina e gere as leis. É ele quem determina as leis do mundo físico. Então, ele está na eternidade. E eternidade não tem princípio, não tem meio, não tem fim, não tem hora, não tem relógio, não tem dia. Por isso que a palavra de Deus fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Ele vê tudo como se nunca tivesse acontecido. É como se a gente tivesse aquela ideia do seguinte: Deus está olhando, participando da história, não só da história da humanidade, mas a história da história. Teve um filósofo chamado Wittgenstein, diz que Deus é gerador da epistemologia, ou seja, ele é senhor do conhecimento. Então ele olha o conhecimento de fora, como desse a gênese para o conhecimento humano. Então quando ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele vê o princípio, início e fim, porque ele é alfa, ele é ômega, ele não tem princípio, não tem fim, tudo está posto. Então, para que venhamos a entender essas coisas de Deus, queridos, Deus então diminui a nossa limitação. E aí nós temos as Escrituras. Porque se nós formos conjecturar e filosofar aqui, nós vamos dar um nó na cabeça. Então o que nós temos que fazer? Obedecer o que Deus manda. E ao obedecer o que o Senhor manda, o que o apóstolo está dizendo aqui aos hebreus, é que nosso papel é trazer ao sacerdote dos sacerdotes a nossa semente originária, ou que eles chamam, a palavra chama, e os hebreus chamavam de primícias. Nós devemos levar ao Senhor. Em Malaquias capítulo 3, verso 10, agora sim, texto que nós conhecemos: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu trouxe essa tradução mais explicativa. Olha, tragam o dízimo. O que está escrito ali, irmãos? Coloca de volta na tela. Tragam o dízimo todo. Repita comigo. Tragam o dízimo todo. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Então, mais uma vez, bem forte. Tragam o dízimo todo. Cuidado com isso, tá, irmãos? Cuidado com isso. Se nós estamos aprendendo aqui a honrar ao Senhor, nós não podemos dar valor ao dízimo, porque dízimo não tem valor, dízimo é proporção, é porcentagem, é todo. Não dá para administrar um pouquinho, dar um pouquinho ali, investir um pouquinho, não, é todo. Ou é dízimo todo, ou Deus não aceita. Porque claramente em Malaquias capítulo 3, verso 8, se você regredir 2 versículos aí de Malaquias 3, 10, vai dizer lá: em que me roubais? É a pergunta. Nos dízimos e nas ofertas. Primeiro eu estou falando dos dízimos, depois a gente vai falar das ofertas. Nos dízimos, estão roubando a Deus, porque não trazem o dízimo todo. Tenho toda a colheita, tenho toda a bênção de Deus na minha empresa, eu tenho a bênção de Deus nos meus negócios, na renda extra, eu tenho a bênção de Deus na prosperidade, no presente, mas eu não entrego ao Senhor o dízimo. Diferente é daqueles que vivem da casa do Senhor, que sobrevivem da casa do Senhor, que são os líderes de tempo integral, aqueles que trabalham exclusivamente para a causa de Deus, que vivem do que é do altar.
são comparados aos levitas. Mas nós que trabalhamos, nós que temos negócio, nós precisamos dizimar, precisamos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor traz a nós, da prosperidade que Ele produz para mim e para você. E aí, algumas coisas ficam pendentes. Eu sempre gosto de trazer no domingo pela manhã como um estudo bíblico mais extensivo. Muitos erram por não conhecer, e Jesus mesmo falou isso: errais por não conhecer as Escrituras. E é o papel da igreja instruir para que nós não venhamos a errar. Se eu sou um empreendedor, tenho um negócio, eu preciso muito bem administrar a minha vida e os meus negócios para não entregar ao Senhor aquém do que é devido. Então, lamentavelmente, nós temos um problema sério em relação à nossa administração pessoal, que muitos confundem a vida pessoal com a sua vida empresarial, e mistura as contas, e mistura o dinheiro, principalmente quem é empreendedor ou empresário individual, tem que tomar muito cuidado com isso. Se é certo em sua administração, desde o ponto inicial, do primeiro investimento até o primeiro lucro, se você é alguém que entregou ao Senhor o que realmente é devido ao Senhor, você tem uma bênção plena. Mas se ainda não fez, precisa acertar. Como acertar? Dá para voltar lá atrás e recolher tudo certinho? Às vezes não dá. Se der, melhor fazer assim. Mas se não der, você curve-se diante de Deus, peça perdão pela sua má administração daquilo que Ele entregou a você. E acerte a sua vida a partir de agora. O empresário precisa da sua retirada. Quem não sabe, né, a retirada é chamada de prolabore. Ele precisa adorar a Deus, que esse é o seu ganho, é o seu salário. Se você não tem prolabore e a sua conta pessoal confunde-se com a de empreendedor, você precisa calcular os lucros. E aí, se não tiver como calcular, pelo menos estimar para não errar. Eu sugiro a você a estimar para maior e entrega o que é do Senhor. Mas não sonegue. Uma vez eu ouvi um empresário falando o seguinte: não, mas eu estou reinvestindo na empresa aquilo que é lucro e por isso não dá para eu adorar a Deus com o dízimo. E ele era um empreendedor daqueles que confundem as coisas. E eu disse: então você continua roubando a Deus. Porque você não pode reinvestir em você o que você precisa devolver para Deus. Está roubando no dízimo. Quem é empregado, CLT, é muito mais fácil. Ele vai lá, vai entregar do bruto o seu dízimo. Por que do bruto, pastor? Porque você tem benefícios, às vezes até adiantamento salarial. Aí vai lá no finalzinho e entrega o dízimo do líquido. Então você está roubando a Deus. E você, por exemplo, eu tenho dinheiro que é retido na fonte do imposto de renda, mas você vai ter a restituição e tem os benefícios. Eu tenho um plano de saúde, você está tendo um benefício. Eu tenho um vale alimentação, você está tendo benefício. E tudo isso se vem descontado no seu lerite, para os paulistas, contra-cheque para nós daqui, né? Diz respeito ao seu ganho. Nesse aspecto, você precisa entregar a Deus tudo. Então, olha lá direitinho e não calcule errado, porque o diabo tem um dedo para pisar nas suas finanças quando isso acontece. Um empreendedor ou um profissional liberal que não tem empresa nem nada. Eu vendo esse pote aqui de compota de doce. Se eu faço lá do meu investimento inicial e tiro de Deus o que é dele, da agora para frente basta eu calcular o lucro e ir dando a Deus o que é dele. Mas se eu não fiz isso, faça a partir de agora. Para que as coisas possam multiplicar e as portas abrirem na sua vida. Tragam tudo à casa da tesouraria. Essa é a ordem de Deus.
Quando nós honramos o Senhor com os nossos bens, nós somos fiéis a Ele com aquilo que Ele nos dá. Isso é o dízimo, é o básico. Diga comigo assim, dízimo é o básico. Agora eu vou falar do mais profundo. Quem quer ir mais profundo diz amém. Porque quando nós vamos mais profundo, nós recebemos mais de Deus, porque Deus vai aprofundar conosco. Essa é a lei. Deus não pode dar a você além daquilo que você semeia, porque senão ele seria injusto e quebraria seu princípio, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Ele não pode, não porque ele não queira. É igual um pai que quer abençoar o filho com tudo que o filho pode receber, mas chega um limite que você fala assim, se eu der isso, vai prejudicar, e eu vou quebrar a própria regra da minha casa. E Deus não quebra regras, Deus é Deus de princípios. Repita comigo, o Senhor é Deus de princípios. Então vamos para as ofertas. Não vou falar aqui detalhadamente, irmãos, que ofertas, só ofertas seriam aqui várias séries de estudos, mas vou falar em ofertas no geral, porque existe oferta alçada, existe oferta de sacrifício, existe oferta voluntária, existe oferta temática, e na Bíblia tem várias delas, e nós poderíamos dar aqui inúmeras instruções, mas eu vou falar das ofertas em geral. São aquelas que são propostas por você e aquelas que são desafios da igreja do reino de Deus. Então aquelas são propostas com você, cada um contribua com o que propôs no seu coração, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora aquelas que são propostas ou desafios da causa, e aí nós adquirimos, nós pegamos o desafio da causa para junto, como família, alcançar um propósito. Então, o que acontece? Nós nos comprometemos. E aí, irmãos, eu preciso ser fiel a Deus com os meus bens. Salmos 96, verso 8. Diz assim, tem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo o quê? Ofertas. Há uma palavra de Deus para nós aqui, nós não podemos, portanto, aqui nessa palavra que está dizendo, nós não podemos chegar diante do Senhor sem trazer nada. Para a gratidão, para a graça. Nós temos que vir preparados para adorar o Senhor, com os nossos bens. Não está falando de valor, está falando de gratidão. Cada um contribua conforme o que propôs em seu coração. Eu vou ao templo para adorar, irmãos, e lembrando que eu estou na casa do Senhor para levar e fazer a Deus o melhor, honre ao Senhor com os teus bens, é a ordem. Eu preciso vir preparado para adorar. E aqui não está falando de valor, está falando de honrar. Nós honramos quando nós damos presentes ao Senhor. Quando Jesus foi visitado, no seu nascimento, estão lembrados? Hoje, então, nós vemos isso inúmeras vezes aí. Você vai passar em vários lugares, vai ver um tal de presépio. Já viu o presépio? Presépio é uma presepada. Daquelas mais ridículas possível, foi quem criou esse troço. Porque os reis magos, que são os estudiosos das estrelas, não chegaram no dia que Jesus estava na manjedoura. Então, eles montam lá aquela presepada do boizinho, quase lambendo o menininho Jesus na... Você acha que Maria ia deixar o boizinho em cima? Nossa, o judeu é muito aciado. Mesmo estando no estábulo, aquilo deve ter sido por José, mas muito bem cuidado. A questão toda é que nós fazemos uma ideia de estábulo como os currais, ou os currais da Idade Média que se tinha aqui, mas lá em Israel é muito diferente, porque os estábulos não eram para boi, os estábulos eram para as ovelhas. E o estábulo para as ovelhas era chamado de aprisco. Não tinha boi, não tinha vaca, não tinha cavalo, não tinha nada disso. E aonde as ovelhas ficam, principalmente no inverno, por ocasião que muito acontece em Israel,
que os pastores levam para o aprisco as ovelhas, elas ficam suspensos, por causa do gelo, e é de madeira e é suspenso. Era, né? Hoje não existe mais. E nos estábulos, para quem estuda a Bíblia, vai perceber que eles estavam vazios. Porque quando a estrela e os anjos aparecem aos pastores, eles estavam no campo, não tinha animal na estrebaria. Os pastores estavam no campo e os anjos apareceram. Lá em Belém, como diz o profeta Isaías, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado na manjedoura. Aí os pastores dizem, vamos até Belém e vamos ver o que está acontecendo. O que o Senhor nos fez saber. Não tinha nada no estábulo. Não tinha vaquinha, não tinha bezerro, não tinha nada olhando. Estava tudo limpo, porque é assim que funciona. E o estábulo é o seguinte, os bezerros, ou melhor, os cordeirinhos ficam embaixo. Em cima tem um alpendre grande, que é onde é a morada do pastor, que fica em cima das ovelhas. É uma casinha. Não tinha lugar nos hotéis, porque estava tudo cheio. Mas na casinha dos pastores tinha lugar, porque eles estavam no campo, apacentando os rebanhos. Era uma casinha. O menino foi deitado numa manjedoura, porque nem tinha nenhum animalzinho para comer, ou seja, bebê. Não tinha bebê. Ovelha. A manjedoura era o lugarzinho de beber ovelha, comer a comidinha preparada pelo pastor ali pertinho dele. Então forraram e fizeram de berço. Olha que interessante isso, irmão. Nós fazemos uma ideia totalmente diferente. Não era ao relento, era uma casa fechada, era um lugar apropriado. Mas coloca os pastores trazendo ouro, incenso e mirra. Coloca uma estrela em cima da manjedoura, como se a estrela estivesse dentro de casa. Coloca uns pastores já lá na manjedoura, eles levaram um tempo para chegar. E se você estudar a Bíblia direitinho, vai ver que os magos levaram 2 anos para chegar à cidade. Porque quando conversam com Herodes, Herodes toma deles mais ou menos que tempo que apareceu a estrela no Oriente quando eles estavam estudando, e chega à conclusão de que mais ou menos há 2 anos atrás havia acontecido a notícia de nascer o rei dos judeus. Então ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Deu para entender agora? Mas eu quero falar sobre ouro, incenso e mirra. São as ofertas. É o presente. Quando nós entregamos ao Senhor presentes, nós precisamos saber quem nós estamos adorando. Honrar ao? Honrar ao? Honrar quem, gente? Não é o pastor Robson. Não é o pastor Robson. Não é você. Diga a pessoa que está falando assim, eu lamento, mas não é você. É honrar ao Senhor. Quando nós vamos honrar ao Senhor, nós precisamos de nos esforçar. É lógico que aqueles homens tinham as condições de dar ouro, de entregar incenso e entregar mirra. Mirra era um óleo preciosíssimo. E hoje quem vem aqui à frente, por exemplo, é ungido aqui na casa do Senhor, na Igreja Batista Vitória, é ungido com mirra. Não é barato, é um negócio caro. A mirra, então, de Israel é mais cara ainda do que todos os lugares do mundo. É um óleo mineral. Não é qualquer óleo. Então, quando nós adoramos o Senhor, nós precisamos dar ao Senhor o que é de melhor. Lembrando aqui, em Lucas capítulo 21, para entendermos esse negócio. Lucas 21, de 1 a 4, Jesus estava na sinagoga e olhando as adorações. Ofertas, tá, gente? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ou seja, igual o nosso gasofilácio. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E aí então ele tomou a palavra e disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos. Porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava. Ou sobejava, conforme a tradução. Mas esta mulher, da sua
pobreza. Tem uma outra palavra que eu gosto mais, uma tradução diz, da sua simplicidade. Deu todo o sustento que tinha. Honrar o Senhor, nós não podemos ir honrar a Deus e semear ao Senhor a sobra. Não quer dizer que a caixa do tesouro não vai recolher. Vai. Se você entregar a sobra para Deus, você vai recolher. Claro que vai recolher. Precisa. Para a manutenção da casa. Mas isso aqui está dizendo em relação a mim, a você, da nossa avaliação de quem nós estamos honrando. Os homens saíram do Oriente e até dão até nome para eles, e não existe nome de ninguém na Bíblia. Fala que uns reis magos, nem fala. Né? Presume que seja 3, porque deram ouro, incenso e mirra, mas poderia ter sido mais. E quando eles entregam ao Senhor, é lógico, eram pessoas abastadas. Não deram do que sobrava. Deram presentes valiosos, coisas importantes para um rei. Se diz aqui na tradição, isso não está escrito na Bíblia, que esse suprimento foi já um cuidado de Deus para com José e Maria quando da perseguição de Herodes, porque agora eles tinham tanto ouro e tanta capacidade financeira que eles poderiam morar no Egito e ficar no Egito vivendo do ouro que receberam durante todo o tempo que peregrinaram por lá. É Deus cuidando. Quando nós precisamos, e cuidou de Jesus, cuida também de você. Ele é filho, eu também sou filho. Repita comigo, ele é filho, eu também sou filho. Por que Maria recebeu esses presentes em nome do próprio Cristo? Porque ela se deu completamente ao Senhor. Quando o anjo apareceu a ela e disse, salve, ó agraciada, o Senhor Deus é contigo, ela caiu de joelhos. E disse, o que eu mereço para ter a presença do Senhor? De ti nascerá o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ela disse, cumpra-se em mim a sua vontade. Olha, antes de darem alguma coisa ao Senhor, Paulo fala dos irmãos da Macedônia, a si mesmos se deram ao Senhor em adoração. Maria não se importou com a sua reputação, ela não se importou com a sua vida, ela não se importou se ela seria alijada de seus familiares, porque uma mulher grávida, naqueles dias, sem marido, era apedrejada à morte, ou era expulsa de seus familiares e era entregue para a prostituição. Mas ela acreditou no Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. O que recebeu? Suprimento. Quando nós damos ao Senhor tudo o que temos e todo o nosso sacrifício, Deus dá a nós toda e supre toda a nossa necessidade. Então, Jesus olhou os homens que estavam entregando o que sobrava, mas a honra que Deus recebeu foi devolvida à mulher na simplicidade. E até hoje nós estamos falando dela. E tenho certeza que honrada será no reino de Davi para sempre. Então nós precisamos aprender a ofertar, irmãos. Ofertar ao Senhor é uma semeadura importante, que traz maior prosperidade do que dízimo. Muito maior. Porque se você semeia de sacrifício, Deus vai honrar você na medida da sua semeadura. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Amém ou não? E nós fazemos o contrário, nós somos mesquinhos, que nós entregamos como melhor e maior para Deus o nosso dízimo. E as nossas ofertas são diminutas. Eu aprendi a inverter na minha vida. Eu aprendi a inverter. E tenho colhido. Além das dízimos e ofertas, tem as doações. Doações podem ser desde doações de haveres, como doação de presentes, como doação de trabalho. Em Atos capítulo 20, verso 35, acompanhe comigo. Olha o que o apóstolo diz. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
É mister socorrer, é mister, conforme você vai dizer. É mister dizer, socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Está chamando a atenção para a mente que nós esquecemos. No que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, é muito mais abençoador para quem entende o que é ser doador, dar do que receber. Aqui já é diferente, irmãos. Aqui Deus está trabalhando conosco em sermos adoradores por excelência. O adorador por excelência, aquele que honra ao Senhor de excelência, ele não está nem um pouquinho preocupado com o que vai ter de volta, porque o doador, ele dá para quem não tem. O doador investe em quem tem alguma necessidade. E às vezes, Deus nos usa como doadores para entregar uma bênção a alguém, mesmo que essa pessoa tenha recurso. Mas como assim? Porque Deus pode fazer isso conosco. As doações aqui, em especial, estavam sendo ditas aqui para quem estava passando, por exemplo, por catástrofes naqueles dias, e também para as missões. Para entendermos um pouco mais sobre doações, vamos lá para Salomão também, que era um grande doador. Para os países que estavam sob a influência de Israel em seu governo, como ele abençoou as pessoas. E ele diz assim, versos 24 e 25 de Provérbios 11. Provérbios 11, versos 24 e 25. Ao que distribui mais, lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prospera, e aquele que atende também será atendido. Ou seja, quem doa vai ter também, em algum momento, doação a receber. Tem uma outra tradução que diz assim, um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo, mas vem a pobreza. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, o generoso prospera. Podemos doar e receber também em colheita a nossa própria generosidade. Seja generoso e você colhe generosidade. Ainda dentro das doações, irmãos, tem os serviços voluntários. Na Casa de Deus, por exemplo, nós temos muito semeador em serviços voluntários. Senão, nós não estaríamos aqui. Várias áreas de serviço voluntário. Quem toca os instrumentos, quem trabalha às vezes na manutenção. Nós estávamos com uma lâmpadazinha aqui poucos dias atrás, daquela que não troca de cor. A igreja investiu, nós trocamos essas lâmpadas aqui, foi hoje. Para ficar coloridinho, mais bonitinho. Para servir a Deus, para ser agradável nos seus olhos, que é aquela luz branca atacando seus olhos. Tudo isso, irmãos, é trabalho de doação voluntária. Um irmão subiu aqui, trocou as lâmpadas. Se a gente fosse pagar todos os eletricistas, todos os pedreiros, todos quanto pintam, todos quanto abrem, todos quanto fecham, nós não teríamos as condições. A quem serve na escolinha, a quem serve às mesas, como que nós iríamos fazer? No reino de Deus, nós nos voluntariamos. As mídias que nós trabalhamos nas redes sociais, as comunicações, todas elas é trabalho voluntário. 1 João capítulo 3, verso 18,
apóstolo do amor nos adverte para que nós não venhamos a amar somente de lábios. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em obra. Ação. Eu amo a casa do Senhor, mas eu não estou disposto a fazer nada. Eu não quero trabalhar em nada, eu só quero... Irmãos, e eu já ouvi tanto isso. Egoísta. Gente que fala assim: eu só quero receber, eu quero ficar sentadinho no banco, na cadeira, só quero receber, eu não quero saber de fazer nada na igreja. Eu já fiz demais. Vai cair um raio na sua cabeça. Pode ter certeza, você está atraindo um raio do demônio para você. E se você só quer receber, sem plantar, aonde? Que lei é essa que você acredita que está vivendo? Você quer ser servido sem servir? Você quer ouvir boa música sem investir? Você quer ouvir grande palavra, palavras profundas, cheias do Espírito Santo na sua vida, sem investir na vida da liderança da sua igreja? Como? Você quer estar no ar-condicionado sem ser fiel ao Senhor? Na sua casa desliga, mas aqui na igreja, né? Aonde sai, deixa as luzes acesas, quer ar-condicionado para todo lugar. Às vezes sai, deixa as portas abertas. Irmãos, é um milagre de Deus que nós estejamos sobrevivendo. Que nós fazemos um alto investimento para conseguir manter e pagar as contas de energia. Aqui na igreja nós instalamos energia solar, e glória a Deus por isso. As contas vinham quase R$ 2.500, R$ 2.200 de energia. Como pagar isso, irmão? Uma conta de energia. Agora nós estamos pagando investimento, mas a gente até esqueceu já que tem energia solar na igreja, que tem manutenção disso, que paga prestação mensal. Queremos tudo bonitinho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Serviço voluntário ainda. E quanto a todas as coisas... Não, é 58. Não, 28. Portanto, meus amados irmãos... Não, meu irmão. 15, 58, é isso aí? É isso mesmo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Firmes e constantes. Sempre o quê? Não, eu quero ouvir essa palavra. Sempre o quê? Sempre trabalhando. Mas eu não quero trabalhar. Eu preciso cuidar das minhas coisas primeiro. Eu preciso cuidar da minha vida primeiro. Se sobrar tempo, se der, então Deus está sendo limitado por você a também agir por você. Se ele não estiver ocupado com outros membros mais ativos, se ele não tiver, lógico que Deus não precisa disso, Deus não tem essa ocupação, ele é ilimitado. Mas nós caímos na limitação que o império das trevas impõe. Não pode. O Senhor vai quebrar o seu princípio se fizer assim. A justiça de Deus trabalha nesse caso. Então, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Irmãos, olha, se nós estamos atuantes, se nós estamos voluntariosos, se nós estamos investindo, não é inútil, nós vamos ter recompensa. Deus vai levantar também pessoas para nos socorrer, nos ajudar, ser voluntariosos na hora que nós necessitarmos. Somos voluntariosos, por exemplo, com nossos automóveis, quando levamos alguém com chuva em casa, igual ontem. Quando socorremos alguém que está em uma situação de vulnerabilidade. Isso aqui acontece quando no dia que necessitarmos, Deus vai levantar alguém para nos suprir. Eu lembro que uma vez, com a Hélida, a gente tinha comprado um carro
não conhecíamos direito o carro e fomos fazer uma viagem. Fomos para Colatina. Naquela época, eu estava trabalhando, viajando, e eu estava com carro a álcool. Nunca tinha andado com carro a álcool. Aí eu olhei o ponteiro do combustível e falei, tem combustível, dá para ir chegar até tal lugar assim. Eu era novinho, a Elida mais novinha ainda, parecia uma menina de 15 anos, e aí fomos embora. Só que chegou num determinado lugar, do nada o carro parou. Eu falei, meu Deus, quebrou o carro? Como? E eu achando que tinha combustível. Na minha inocência, eu falei assim, amor, agora nós temos que fazer um jeito, você vai ter que ficar aqui para vigiar o carro. Comprado carro novo. Você vai ficar aqui para vigiar o carro e eu vou dar um jeito de andar não sei quantos quilômetros aí, eu vou lá e vou voltar e você fica aqui vigiando o carro. Aí, nós não fizemos sinal nem nada, de repente um camarada viu que estava eu e a Elida parado, né, 2 meninos novos com um carro grande daquele, e parou do nosso lado, o que está vendo aí? Aí eu disse, olha, eu acho que o combustível acabou. Ele desceu do carro, um senhor foi lá, olhou, não, realmente você está sem combustível. Mas como, rapaz? Aqui não tem posto de gasolina, agora o posto de gasolina é só daqui a quase 30 quilômetros. Como que você veio para cá sem combustível? Porque eu não conheço o carro. Então faz o seguinte, vamos lá. Aí eu falei, Elida, fica aí então vigiando o carro. Aí ele, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, rapaz. Pega essa menina aí, vamos junto. Deixa o carro aí, ninguém vai arrancar o carro daí. O carro, o máximo que vai acontecer, você vai chegar aí, não vai ter roda, não vai ter as coisas aí, mas pelo menos, né? E eu fui orando a Deus, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E eu pensando que a ele ia vigiar o carro. A bênção de Deus, quer dizer, que o homem foi, nos levou no posto e depois voltou. E nos trouxe no lugar. É assim que Deus faz. Ele nos socorre quando nós socorremos. E chegamos lá, o carro estava lá no lugar. Foi colocar o combustível e nós fomos embora, graças a Deus. E a Elida não ficou lá vigiando o carro. São as coisas da nossa simplicidade, irmãos. Deus cuida até para mandar alguém e falar assim, ô, seu bobão, você vai deixar essa menininha linda aqui sozinha num carro? Você é doido? Irmão, se ela já é bonita daquele jeito, imagina quando tinha seus 23 anos. Era um pitel. Um dia um menino da igreja chegou para mim, um rapazinho, pastor, como que o senhor deixa ela sair sozinha? Mas como assim deixar ela sair sozinha? Como que ela anda sozinha? Vai para a faculdade, volta, vai para isso, aquilo. O senhor deixa ela sair sozinha na rua? Eu, claro. Como que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, né? Mas aí, depois caiu a ficha, eu falei assim, ele estava falando que a Elida é muito bonita. Né? Ele estava preocupado com a Elida. Eu falei, que legal, minha esposa realmente é muito gata. Irmãos, olha o que Deus faz. Quando você é fiel a Deus, o que Ele faz para você? Te dá o melhor. Olha a beleza da esposa que você tem, irmãos. Os maridão aí, vocês são feios para dizer. Vocês são feios demais, rapaz. Você já olhou você no espelho? Como Deus me deu essa mulher maravilhosa que eu tenho? Milagre, irmãos. Um milagre, porque o homem é estragadinho. Eu estou brincando aqui nesse parênteses aqui, irmãos, que é mesmo, que Deus olhou assim e falou, tem que melhorar esse camarada. Foi lá e deu um sono e tirou a mulher, porque não dava para ficar daquele jeito. Você imagina? Né? A gente sai da frente do espelho falando assim, meu Deus do céu, o que é isso? As mulheres não, está toda produzida, toda feliz. A gente sai todo, mais ou menos, está tudo bem. Voltando, Deus supre-nos à medida da nossa generosidade. Lembre desse princípio. Ele não pode dar a você mais do que você semeia. Não pode, porque senão ele quebraria com o seu princípio. E Deus é Deus de princípio. Vamos para 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. Agora, o que eu estou ensinando a palavra aqui nessa manhã, irmãos, é uma obrigação que tenho como pastor.
Não é para que entre mais dinheiro no caixa. Não. Isso é consequência da sua fidelidade ao Senhor. Mas é para que você seja mais abençoado. E Paulo fala a Timóteo aqui acerca dessa demonstração, porque ele sabia e nós sabemos que quanto mais recurso alguém tem, mais dificuldade ele tem para adorar. E é impressionante isso. Quanto mais bênção de Deus, deveria mais abençoar. Mas quanto mais bênção recebe, mais difícil é para ser fiel. E isso nós também vemos na realidade das coisas. Os maiores sonegadores de impostos são os ricos. E tem dinheiro sobrando. Os mais pagadores são os pobres. Um dia alguém falou para mim assim no escritório, tratando de direito tributário, falando assim, mas como, rapaz, se eu for pagar imposto disso aqui, rapaz, vai ser isso. Eu falei, rapaz, quem me dera se eu faturasse anualmente R$1 milhão, eu ia ficar feliz de entregar 270 mil de impostos. Porque eu não ganho 270 mil por ano, rapaz. Imagina eu entregando 270 mil de impostos. Isso quer dizer que eu estou ganhando. Pensa por esse lado. Mas sempre se pensa de que o que sai é nosso prejuízo. E não é. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Ordene aos que são prósperos. Tem uma tradução que vai dizer, os ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza dos haveres, ou seja, na incerteza do dinheiro, da riqueza. Mas em quem? Em Deus. Irmãos, haveres, propriedades, riquezas, tudo isso é passageiro, mas o Senhor é permanente, a nossa vida está em Deus. Que de tudo nos provê ricamente. Você só é rico, ou você só tem prosperidade, porque Deus decidiu que você seja próspero e tenha riqueza. Você só tem uma casa, porque Deus decidiu que você tenha. Ele permitiu. Você tem um apartamento, porque Deus permitiu. Você tem um carro, porque Deus permitiu. Você tem um bom trabalho, um bom negócio, porque o Senhor lhe permitiu. Então, não seja arrogante. Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa felicidade, satisfação, em outra tradução, ordene-lhes que pratiquem o bem, ou seja, doem, sejam generosos, que sejam ricos em boas práticas ou em boas obras, conforme a tradução, generosos e prontos a dar ou a repartir. Dessa forma, eles vão juntar um grande tesouro para si mesmos. Tem outros que dizem assim, acumularão um tesouro para si mesmos. Qual é o tesouro? Não é dinheiro, mas é a causa da prosperidade. Irmãos, qual que é melhor? Você ter a consequência ou você acertar a causa? Se você acertar a causa e souber a causa, o resultado é ilimitado. Se você ataca a causa. Diz assim, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdade da vida. Eu vou repetir essa frase. Um firme fundamento para a era que há de vir, ou seja, é para a nossa eternidade. Você está atacando a causa. E aí, então, você vai alcançar a verdadeira vida.
Portanto, finalizando a palavra dessa manhã, o que nós estamos vendo nas Escrituras acerca de finanças durante esses dias, e ainda iremos ver amanhã e na terça, é que Deus tem nos dado a visão com relação à causa. A causa da prosperidade é o que nós temos que viver. E a causa da prosperidade é uma vida com Deus. Honrar ao Senhor da prosperidade. Viver para Ele e nele. Pois as Escrituras dizem, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Portanto, a Ele a glória para sempre. Amém. Vamos colocar de